Obrigada. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos continuar nesta noite estudando a palavra do Senhor. O nosso estudo 1 da nossa revista. Glória a Deus. Quando estamos estudando acerca do milênio. Então, o reino de Jesus por 1000 anos. Amém? Na página 3 nós vamos ler o texto áureo, que está em Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Glória a Deus. Amém? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Nós já estudamos parte, desta lição e hoje nós vamos continuar na página 6, no tópico 4, que nós vamos falar sobre o reino teocrático e milenar indispensável. Mas, recapitulando aqui, eu até coloquei para os irmãos no grupo, lá da igreja, na quinta-feira, após o estudo, aquela linha do tempo, Porque, segundo a própria palavra do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Segundo o propósito de Deus, tudo tem um tempo, amém? E aí nós vimos a parte já do Velho Testamento, e aí quando se finda o Velho Testamento vem Jesus, o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte, ressurreição, e hoje nós vivemos o quê? A era da igreja, A era da igreja. E vivemos este tempo aguardando o arrebatamento, Aguardando o arrebatamento, que será a primeira vinda de Jesus, após a sua ressurreição. Então, a primeira vinda de Jesus, como nós já estudamos, ele não pisará nessa terra, será nos ares, Onde haverá então assim o arrebatamento. E após o arrebatamento, nós vamos ver que haverá o que? A grande tribulação, que corresponde 7 anos. 3 anos e meio é a manifestação do anticristo, Que ele fará uma aliança com Israel. Então, aparentemente, pode ser um governo proveitoso, um governo bom, Mas aí, a partir desses 3 anos e meio, ele rompe essa aliança com Israel, e aí vem a manifestação do anticristo, E de uma forma assim, bem ruim, mostrando realmente o seu lado, que não era um lado bom nos 3 anos e meio, E haverá a profanação do templo. E aí depois vem a batalha do Armagedon, que quem virá a essa batalha será o próprio Jesus, Que virá, assim, os salvos em Cristo não participarão desta batalha, e aí Jesus é que vai participar desta batalha para vencer ali, porque o anticristo, ele vai reunir todos os reinos, todos os governos da terra e tudo, para essa batalha no Armagedon. Mas a gente, olhando a palavra do Senhor, para Jesus isso não é nada. Ele não vai desembainhar uma espada, ele não vai, só vai dizer assim, pronto, como houve lá no início, haja luz e houve luz. Ele não vai precisar de exército de ninguém, ele sozinho vai vencer todos. Amém?
E é muito interessante que a gente vai observando, depois que a gente vai estudando assim um pouco, a gente vai compreendendo melhor essas coisas, né? Eu estava falando assim para o Fernando, eu falei, é uma bênção, eu estou lendo, estou estudando, parece que eu sei tudo. Aí quando eu fecho, que me vem alguma coisa na mente, parece que eu já não sei mais nada. Glória a Deus. Aí ele fica sorrindo de mim, né? Mas é uma bênção. É por isso que a gente tem que aproveitar o tempo mais jovem, né? Para poder estudar e guardar tudo, armazenar tudo. Porque chega uma certa idade que a gente estuda, mas não consegue guardar as coisas, né? Então tem que ser só nos escritos mesmo. Então, após essa batalha do Armagedon, o anticristo, né, a besta, eles vão já ser lançados no lago que arde lá com fogo e enxofre, eles já vão ter o seu fim determinado ali. Satanás vai ser amarrado, né, vai ser preso, vai estar num local selado, que ele não conseguirá sair, né, porque o próprio Jesus vai dar ordem, né, para que feche e cele o local onde ele estiver. E aí Jesus vai implantar o milênio, né, o seu reino. Aí Jesus vai mostrar para a humanidade, para os povos, principalmente para o povo de Israel, o que é realmente um governo teocrático, né? Aí sim, eles vão poder compreender. Aí o que é interessante nisso é que aí dessa forma Jesus vai vir justamente como eles pensavam que seria antes, né? Como eles pensavam que Jesus viria antes, quando Jesus nasceu, eles não quiseram aceitar porque, numa manjedoura, né, aquela situação toda, eles não esperavam que Jesus nascesse daquele jeito. Eles esperavam um rei assim glorioso, poderoso, que ia fazer e acontecer, né? Aí vem Jesus pregando humildade, tanta coisa, né? A situação, a conduta, né, deles, que Jesus condenou uma conduta que era totalmente errada. Aí para eles não era aquele Jesus, mas aí depois disso aqui Jesus vai se apresentar justamente como eles gostariam, mas não precisava tanto sofrimento, né? Aí eles passam por todo o sofrimento, porque nesse período as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Então assim, é muito sofrimento. É por isso que nós cremos assim que a igreja do Senhor não estará na grande tribulação, porque vai ser muito sofrimento, né? E assim a gente vai mais no decorrer da revista, né? A gente vai se aprofundando mais nessas causas aqui, nessas situações. E aí a gente, o que nos interessa é um conhecimento para que a gente possa perseverar e nos dar esperança. Por quê? A gente não precisa esperar nos nossos tempos, nos nossos dias, muita paz, muita bonança, muito, né? Porque daqui para frente, até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja, a gente sabe que as coisas não vão melhorar, não. Mas nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus e nós cremos que nós seremos sustentados, guardados pelo Senhor. Assim como nós estamos vivendo hoje, que já tem muitas pessoas aí passando por N dificuldades, o Senhor tem sustentado a sua igreja e tem provido para a sua igreja. E aí a esperança do arrebatamento, nós cremos, né, que haverá sim, haveremos de estar com o Senhor na glória, e essa esperança nos faz o quê? Permanecer. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que muitas coisas já foram cumpridas, né? Então, se outras coisas já foram cumpridas, nós cremos que também isso que a palavra diz a respeito do arrebatamento, do novo céus, da nova terra, de estarmos na glória com o Senhor, irá acontecer. Amém? Amém. E depois vem a segunda volta de Cristo, que é quando ele pisará nesta terra, né, em glória, junto com os salvos. Amém? Aí agora a gente vai passar aqui para essa parte, ponto 4 da página 6, que é o reino teocrático e milenar indispensável. E aí a gente vai compreender essa questão de por quê, né? Porque Jesus tem todo o poder. Quando ele vier, por que já não, né? Tipo assim, não faz logo tudo de uma vez, né? Já não
decreta logo ali, já prende logo Satanás, não numa cadeia, mas logo lança logo no lago que arde com fogo e enxofre, junto com a besta, o anticristo, tudo, e a igreja arrebata e transforma a terra. Podia já fazer tudo de uma vez, né? Poder para isso ele tem. Mas há uma necessidade de cumprir toda a palavra, porque existem promessas acerca de Davi, de Abraão, que ainda não foram cumpridas. Então, essas promessas vão de se cumprir. Daí, essa questão do reino teocrático e milenar ser um reino indispensável, ou seja, é necessário que aconteça, amém? Ele é indispensável para cumprir o propósito de Deus de demonstrar seu governo perfeito sobre a terra, porque quando manifestou o pecado, através da desobediência de Eva e Adão, a gente viu que as coisas só desandou, né? Então, haverá sim um governo perfeito sobre a terra. Então, a ideia divina do governo perfeito, totalmente consumada. Então, isso precisa acontecer. O que diz em Isaías 55, 3 e 4? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de quem? De Davi. E eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. É só até o 3? Não, é só até o 4. Amém. Glória a Deus. Então a gente vê que ainda não cumpriu essa parte aí, né? Da linhagem de Davi surgiu um que seria o quê? Príncipe e governador sobre os povos, mas de uma forma, de um reino organizado, de uma forma correta e justa. Aí não houve ainda, né? É indispensável para restaurar a harmonia original entre Deus e sua criação, entre o sobrenatural e o natural. Porque Deus e sua criação, a partir do momento que Eva e Adão pecaram ali no jardim, houve um rompimento. Né? Houve um rompimento em relação... o pecado fez essa separação entre Deus e o homem. Aí Jesus se manifestou em forma de homem, passou por todo aquele processo para que o homem fosse então reconciliado a Deus. Fomos reconciliados a Deus através de Jesus? Sim, fomos, mas ainda não voltou àquela forma original como era lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pecar. Nós pecamos, né? Não estou dizendo assim, às vezes não é aqueles pecados horrendos, mas às vezes a gente pensa alguma coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor, a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor. Então isso é transgressão ou desobediência. Então, quando ali era Adão e Eva antes de pecar, não tinha nada disso, era aquela comunhão gostosa com Deus, toda aquela... Então é isso, é indispensável para restaurar esta harmonia entre Deus e o homem, ou seja, voltando ao estado original. Amém? É indispensável para redimir a terra da maldição imposta sobre ela. Por que a terra, a parte física? Porque quando eles pecaram, a terra passou a produzir cardos e espinhos, porque não tinha, né? A gente que mora assim em chácara, a gente não planta aqueles carrapichos, a gente não planta erva daninha, né? Mas se você deixar a terra lá e der uma chuva, moça, é tanto mato que nasce, tanta espécie que você fica assim, né? Sem saber de onde veio tudo aquilo, sendo que a gente não plantou, mas aí a terra, por causa do pecado, passou a produzir cardos e espinhos. E a terra também vai ser trabalhada nessa situação para que volte também ao seu estado original. Amém? É indispensável para cumprir todas as alianças feitas com Israel. Que diz assim que
Fora do reino teocrático terreno, não seria cumprida a aliança abraâmica que prometeu a Israel posse da terra, eternidade como nação e bênçãos universais. Fora do reino, não seria cumprida a aliança davídica que prometeu a Israel um rei da linhagem de Davi, um trono ou uma posição reconhecida de autoridade, da qual esse rei governaria e um povo ou reino sobre o qual ele reinaria. Fora desse reino, não seria cumprida a aliança palestina, que prometeu a Israel a ocupação da terra e bênçãos nessa ocupação. Fora desse reino teocrático, não seria cumprida a nova aliança que prometeu a Israel uma conversão, um novo coração e a plenitude das bênçãos de Deus. Então, olhando para essas colocações aqui, a gente vê que precisa sim de um tempo, né, ainda para que as promessas do Senhor, as promessas de Deus em relação a Israel sejam cumpridas. Amém? Ele é indispensável para uma manifestação completa da glória de Cristo no reino sobre o qual ele governa. Sob qualquer aspecto em que analisemos o assunto, parece adequado e necessário ter tal teocracia como predita. Além das razões apresentadas anteriormente, derivadas das alianças, da fidelidade de Deus, da redenção da terra e etc., parece eminentemente apropriado que os locais da humilhação, dos sofrimentos e da morte do Rei Jesus Cristo testemunhem também a sua exaltação e a sua glória. Então, é estar lá naquele mesmo local com aquele povo, né, que com certeza eles sabem, porque eles estão lá estudando a Torá, né, estão lá estudando ainda e crendo no Velho Testamento, no Pentateuco. Então é necessário que isso aconteça, porque no local onde eles humilharam Jesus, né, onde Jesus passou por todo aquele sofrimento e morte, lá será o local onde também eles vão testemunhar a exaltação de Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia, além dos apelos apresentados a nós, indica o tempo vindouro em que Cristo será reconhecido aberta e visivelmente como o glorioso, o segundo Adão, que se ofereceu como nosso substituto por seu amor, sendo o cabeça eficaz da humanidade no seu destino recém-inaugurado. E a gente vê por que essa questão de o glorioso, o segundo Adão. Porque o primeiro Adão pecou, né? E aí vem Jesus Cristo para fazer com que o homem seja redimido do pecado, volte a ser filho de Deus, né? E estar em comunhão com o Senhor, tendo os pecados perdoados. Conhecido também como Redentor, que depois de oferecer expiação e ter honrado a justiça de Deus, agora manifesta de maneira prática os frutos da salvação e justificação pela fé no Filho de Deus. Também profeta, depois de ter ensinado restituição, agora se exibe como a verdade evidenciada pela obra realizada diante dele. Sacerdote, depois de fazer um sacrifício aceitável, agora apresenta diante do mundo o fruto dele resultante e como rei, em virtude mesmo da sua união divina, que demonstrou por seu conselho, apoio e etc. Agora a manifesta de maneira especialmente designada por Deus como Rei soberano. Em suma, essa teocracia milenar é a restauração da habitação de Deus com o homem, um Deus acessível, que constitui em Jesus um cabeça infalível, tal como o mundo necessita, tal como o homem durante eras esperou, e que colocará o filho de Davi em honra e glória no mundo em que sofreu e morreu. O tratamento passado e a breve estada do Filho de Deus e Filho de Davi garantem um retorno triunfante e uma estada de poder entre os homens que ele voltará,
que ele salvará, comprovando o nome Emanuel, Deus conosco, no sentido teocrático. Então a gente vê aqui, irmãos, que Israel vai reconhecer, ele vai reconhecer Jesus como Senhor, né? Como Salvador, porque aqui a gente vê que é um glorioso segundo Adão, redentor, profeta, sacerdote. Então é tudo que o povo de Israel, né? Porque para eles o negócio é status, né? Vamos por assim dizer. Então eles não esperavam Jesus da maneira como Jesus se manifestou, e há uma necessidade, sim, de tudo isso acontecer para cumprimento da palavra, né? A gente vê, se nós analisamos aqui, essa questão não foi cumprido ainda, né? Então Jesus precisa se manifestar ainda a Israel para eles considerarem, e eles na grande tribulação, no final da grande tribulação, eles clamarem por Jesus, né? Porque aí eles vão clamar por Jesus, aí o rei vai vir em favor deles. Amém? Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Por que devemos estudar escatologia? Fácil não é, como diz o irmão Luciano, né? Escatologia significa estudo das últimas coisas, que inclui questões como o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, as ressurreições futuras, o juízo final e o estado eterno. Esse tema acerca do milênio também faz parte da escatologia cristã e tem o seu foco na segunda fase da volta de Jesus, onde todo olho verá, conforme Mateus 24:30 e Apocalipse 1:7. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por que vai lamentar? Porque não creu, porque não aceitou, né? Aí vai dizer, e agora, né? A gente tem tanta oportunidade para aceitar, para conhecer, para vivenciar, para obedecer, né? Para quando chegar esse dia, aí não se lamentar, né? Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, existem pessoas que não gostam que se fale em inferno, mas tanto o céu quanto o inferno são reais, né? Porque as pessoas só falam, não, porque o céu é bom, né? Porque Deus está no céu, porque a gente vai morar no céu com Deus, mas existe algo, existe uma condição, né? Assim como, por exemplo, a pessoa vai começar a trabalhar em uma empresa, ela vai passar por um processo, primeira coisa que ela vai fazer é uma entrevista, né? Para ver se ela vai estar ali adequado àquele cargo que ela está granjeando ali naquela empresa. Então, naquela entrevista já vai saber se vai dar certo ou não, e aceitando aquela pessoa ali, aquela pessoa vai ter que passar a se adequar às normas daquela empresa, daquele local de trabalho. É usar o uniforme que eles disseram que tem que usar, é chegar na hora que eles falarem que tem que chegar, é desempenhar a função que eles falaram que você tem que desempenhar. Então, irmãos, isso é um processo. E para nós, na nossa parte espiritual, não é diferente não. Olha, quer ir para o céu? Essa é a condição. É aceitar a Jesus, é obedecer a palavra, e assim você estará apto, né? Pela misericórdia e perdão do Senhor, a herdar os céus por eterna morada. Se não aceitar as condições em relação à parte física, né? Se a pessoa não aceitar as condições da empresa, ela não vai trabalhar na empresa. Então, da mesma forma, se nós não estivermos com o nosso coração disposto a obedecer, também não vai morar no céu. Então, o céu é real e o inferno é real. Então, as pessoas não gostam que falem inferno.
quando eu comecei a minha caminhada nos caminhos do Senhor, nossa, falava-se muito de inferno. Mas não era para colocar terror no povo, não. Era para saber que o céu era real, mas o inferno também era real. Aí hoje em dia, se a pessoa fazer uma pregação e falar sobre o inferno, tem gente que fica escandalizada. Mas são dois lugares, né? Se não for para um, vai para outro. Então, nós vamos para o céu, em nome de Jesus. Estamos aqui nos preparando para ir para o céu. Então, nós vemos aqui esse gráfico, né, no plano escatológico do fim dos tempos. É a primeira vinda do Senhor Jesus. Depois estamos vivendo o momento atual, que é a era da igreja, depois o arrebatamento, que é o encontro dos salvos com o Senhor Jesus. Este encontro, sim, será nos ares. Jesus não pisará na terra. Depois vem a grande tribulação, né, os 7 anos de tribulação. Depois a segunda volta de Cristo em glória junto com os salvos. E aí, a partir daí, o milênio. Depois o juízo final e a eternidade. Então, como nós já comentamos no início, não vamos falar novamente sobre, né? Podemos observar algumas indicações bíblicas do conhecimento que podemos adquirir no estudo das últimas coisas, porque é onde encontramos a advertência que nos fazem ficarmos alertas quanto aos perigos do fim. Vamos ver Lucas 21, 25 ao 26. Neste tópico aqui vamos ler só isso. Lucas 21, 25, 26, que diz: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, já estamos sendo advertidos em relação às coisas que hão de acontecer. Por exemplo, quando a palavra do Senhor falava em guerras e rumores de guerra, terremotos, né, maremotos, essas coisas, isso aí a gente já vê, né, acontecer. Então, assim, é ruim, é triste? É, mas para nós não é novidade, né? É só mais um cumprimento da palavra do Senhor. E isso faz o quê? A gente ficar aterrorizado? Não, faz a gente ficar mais esperançoso. Porque até aqui está se cumprindo, então daqui para frente aquilo que a palavra diz há de se cumprir também. Amém? Então isso é para gerar em nós mais esperança, mais fé, mais perseverança, porque a palavra do Senhor há de se cumprir. Outro tópico é porque é onde encontramos promessas que fortalecem a nossa fé quanto à expectação do que nos guarda no fim. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, as promessas que nós temos em relação ao novo céu, nova terra, arrebatamento da igreja, essas são o quê? Eternas. Então, são essas promessas que faz fortalecer a nossa fé, que faz com que nós não venhamos desistir desta caminhada, porque a gente sabe que há um futuro. Se nós não alcançarmos, né, o arrebatamento ainda vivos e partirmos antes disso, partiremos com Cristo. Vamos estar com Cristo da mesma maneira. Então essas promessas vai criar em nós o quê? Essa expectativa, né? Não, vai acontecer, tá perto. Então a gente vai o quê? Se unir, encorajar um ao outro e vamos caminhar, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém? E
Tá certo que algumas pessoas falam, desde quando eu me conheço por gente, que às vezes nem se conhece ainda, né? Desde quando eu me conheço por gente, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Os crentes ficam falando que Jesus vai voltar, Jesus ainda não voltou. Jesus não diz, a palavra de Deus não diz que as pessoas ficariam vivas para serem arrebatadas todas juntas. Porque senão não diria, os que morreram primeiro, os que morreram antes, né, ressuscitarão primeiro, né? Então, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, ou seja, se vai ressuscitar, é porque está em Cristo. Aí a gente vê que realmente está se cumprindo a palavra. Então, as pessoas não querem saber de Jesus, não querem estudar a Bíblia, eles querem somente falar para, tipo assim, me deixa em paz, né? Não quero ouvir, não quero. Não quero Jesus, não quero ser crente, eu não quero ouvir. Mas um dia todos hão de comparecer e não haverá desculpa, porque acho que é Romanos diz que ao homem é indesculpável, porque mesmo que, eu acredito que isso não vai acontecer, mas mesmo que alguém nunca tenha ouvido falar de Jesus, da salvação, da promessa, Deus não tem ele como desculpável, né? Não tem desculpa. Por quê? Só o fato de olhar para a criação já seria o suficiente para a pessoa reconhecer que Deus existe, né? E acreditar realmente que Deus existe. Então não vai ter desculpa. Se a gente está pregando, a pessoa já aceitou, desviou ou não quer aceitar, né? Mas não vai ter desculpa. Ainda mais hoje com essa questão de, né, dessa internet aí, dessa tecnologia todinha, eu acho até quase que improvável que alguém não tenha ainda escutado falar sobre Jesus. Pode não ter estudado, mas pelo menos o nome, né, já deve ter escutado falar. E se não teve curiosidade de aprender sobre, né, também não vai ter desculpa. Porque é o próprio Deus quem nos revela o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Olha aqui, que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, desde o início de todas as coisas, Deus já está anunciando o fim das coisas, né? Se a gente atentar para isso, estamos seguros, né? Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É só esses dois? É 9 e 10, né? Então o que a gente vê aí? Que desde o início já foi anunciado o fim. Houve o pecado, houve um plano de Deus para a redenção. Então, assim, tudo já estava programado. E agora basta o quê? E ele ainda diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? É que o homem volte ao seu estado original, sem pecado, né? Por isso, Jesus se manifestou, houve, né, o plano de salvação através de Jesus, para que essa comunhão com Deus fosse retomada, né, fosse refeita. Amém? Porque 1/3 das escrituras tratam de profecias. Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, todas as profecias hão de se cumprir. E aí a gente volta à questão desse reino teocrático, por isso que será indispensável, para que se cumpra as profecias que foram ditas em relação ao povo de Israel, em relação a Abraão, em relação a Davi, em relação à descendência de Davi. Amém?
porque nunca se falou e se entendeu tanto as profecias como nos dias atuais. E isso é verdade. Antes a gente lia, e principalmente Apocalipse, parecia um livro assim que aterrorizava a gente. E hoje não, hoje a gente quer ler, a gente quer saber mais, a gente quer entender. E isso não nos causa medo, não nos causa espanto. Nos causa o quê? Alegria. É claro que para algumas pessoas, as pessoas devem ficar ainda com medo, né? Devem ficar aterrorizadas. Mas nós não. Quanto mais a gente puder aprender, mais a gente quer aprender, né? A gente quer que se descortine para a gente essas coisas, né? E louvado seja o nome do Senhor, que existem muitas pessoas que estudam e Deus dá o discernimento, a revelação e escreve livros e faz estudos, né? E a gente vai agregando conhecimento e louvamos a Deus por isso. E aí o livro de Apocalipse se torna algo bom para a gente, né? Algo maravilhoso, que você lê e você quer continuar lendo. Olha, isso aqui não se cumpriu, isso aqui já se cumpriu, isso aqui vai se cumprir. E eu não vejo a hora ainda de falar, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Jesus voltar logo, glória a Deus, melhor para nós, né? Então, porque nunca se falou e se entendeu tanto as profecias como nos dias atuais. Vamos ver Daniel 12, 9 e 10. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Aí agora a parte B. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por que não nos causa medo? Porque nós somos considerados sábios, né? Então, para nós é alegria, mas o ímpio fica desesperado. Né? O ímpio fica desesperado. Agora vocês imaginem que a humanidade está sendo preparada para o desespero mesmo, né? Porque é tanta ansiedade, é tanta coisa, que assim, o celular, e é isso, e aquilo, o povo já vive assim. Aí imagine quando começa realmente essas coisas começarem a acontecer com mais frequência, assim, né? A profecia vir se cumprir mais rápido, essas coisas. A pessoa vai ficar louquinha. O ímpio vai ficar louco, né? Mas os sábios estarão de boa, né? Porque já acham que a gente é meio doido mesmo e a gente vai continuar zen, né? Eles acham que a gente é doido mesmo, que a gente já não é dessa terra mesmo, então a gente vai continuar zen, falando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cumpriu mais uma profecia, glória a Deus. Aí daqui a pouco outra profecia, glória a Deus, né? A gente tá vendo aí a expectativa aí dessas, né? Desse novo Papa, de não sei o quê, o povo já tá meio assim, né? Então, glória a Deus. Se for mais um cumprimento, glória a Deus, né? Tá perto. Então, estamos na era da igreja. E desde seu início, tem se enfrentado diversas doutrinas e falsos profetas e falsos mestres que buscam corromper a fé cristã. Desde então, tem sido necessário debater e estabelecer a verdade bíblica, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos. Com a escatologia, a Bíblia e seu estudo se completam, deixando de ser, como muitos pensam, apenas um livro filosófico, e volta a tornar-se um livro de esperanças, porque nela contém o quê? A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ainda ler alguns versículos com os irmãos, porque assim, é igual a gente fala assim, mas as pessoas ficam com medo disso, com medo daquilo, fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo. Os filhos terão plena proteção do pai. Amém? Nós somos filhos. Então não há com que a gente se preocupar tanto em relação aos acontecimentos. Ai meu Deus, por que isso? Não, é o cumprimento da palavra, é o cumprimento da palavra. Mas nós somos filhos, né? Nós somos filhos de Deus. E é isso que nós devemos ter certeza e convicção de que somos filhos de Deus, né? Porque as coisas a cada dia vão piorar, vão acontecer muitas coisas. A gente vai ter alegria, sim, vamos ter realizações, com certeza.
certeza. Enquanto estivermos nessa terra, o cuidado de Deus vai ser assim. Uns é por causa da própria misericórdia de Deus, outras pessoas se esforçam, né, dentro da misericórdia de Deus, e vai trabalhando, e vai adquirindo, e vai suprindo. Glória a Deus. Mas é o cuidado de Deus. E o que nos dá esperança e que tem que acalentar os nossos corações é termos a certeza de que somos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí, olha que bênção, volta lá no... Então, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Nós não recebemos a Jesus? Nós não aceitamos a Jesus? Então, nós somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus não serão lançados junto com a besta, o anticristo e Satanás no lago de fogo e enxofre, não, irmãos. Os filhos de Deus vão estar aonde? Com Deus. Amém? Romanos 8, 16 ao 18. Portanto, agora nenhuma condenação há. É 16, 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos, que esperança maravilhosa? Não tem por que temer, não tem por que se apavorar, se atemorizar, porque o país tal está em guerra, porque o presidente tal está fazendo isso, porque o Beltrano está fazendo aquilo. Nós somos filhos de Deus. Nós que somos falhos, temos um cuidado extraordinário com os filhos da gente, não é verdade? Imagine Deus, imagine Deus. Amém? Gálatas 3, do 6 ao 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Uma promessa que hoje se cumpre em nós. Amém? Então, é isso, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Então, não vamos nos desesperar, vamos crer, vamos continuar servindo, adorando ao Senhor. Se aconteceu isso, tal. Porque o governo fez isso, porque o governo fez aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos crer na palavra, vamos ter esperança, né, que o Senhor virá. Não adianta a gente esperar que esse governo mude, que seja bom, que seja... Não, porque o governo bom mesmo vai ser o governo de Cristo, vai ser o governo de Deus. Esse sim vai ser o governo. Fora disso, não há justiça. Justiça só no governo de Deus. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor pela misericórdia do Senhor, pela sua bondade, pelo cuidado dele para com as nossas vidas, nos ensinando, nos direcionando através do seu Espírito Santo. Amém? Amém.